E aí, jagunçada, beleza? Bom, o tema de hoje, o tema dessa abordagem aqui, e que eu já ouvi muito falar, 380 é anêmico. É anêmico ou não é? Usar ou não usar? Vamos ver? As armas matam. Mas quem é você? Você está preparado? Este canal tem um compromisso de fazê-lo entender o mundo das armas, com técnica, responsabilidade e segurança. Sou o professor Pedro, instrutor de armamento e tiro, credenciado pela Polícia Federal, com mais de 30 anos de experiência. Bom, jagunçada, esse tema de hoje, até francamente há muito tempo me preocupa, porque algumas pessoas, na minha opinião, por falta de informação, por falta de uma orientação, costumam dizer que o calibre 380 é um calibre fraco, é um calibre com pouca energia, costuma-se dizer calibre anêmico, né? A impressão que dá é que não está se alimentando bem. Bom, jagunçada, o negócio é o seguinte, esse negócio de calibre anêmico, isso é palhaçada, tá? Isso aí é balela, tá ok, gente? Porque quando as pessoas falam, mas é o calibre anêmico, aí eu pergunto, anêmico comparado com o quê? Porque se eu for falar do 9mm, eu posso dizer que ele é anêmico em relação ao 10mm. Então muito cuidado com isso, com essa colocação de calibre anêmico. Eu vejo isso muito hoje dos atiradores. Houve essa imigração aí pro calibre 9mm, né? Esse frenesi em busca do calibre 9mm, eu quero 9, eu quero 9, eu quero 9. Alguns até optando pelo calibre 40, calibre que pessoalmente, particularmente eu não suporto, isso é pessoal mesmo, mas optando aí pelo 9, dizendo que é um calibre mais efetivo. E aí é o que eu digo, comparado com o quê? Tá certo? E aqui nós vamos fazer algumas comparações. Nós fizemos lá naquele vídeo lá de número 36, falamos sobre o 9mm no projétil ogival. Nós vamos falar aqui hoje, vamos fazer um disparo aqui no de 9mm com um projétil expansivo, comparando com os demais 380, inclusive um expansivo e um ogival 380, para vocês entenderem. Eu vou falar um pouquinho a respeito. Então nós vamos fazer aqui alguns disparos, depois fazer uma análise do que aconteceu, mais uma vez utilizando ali as nossas barras de sabão, distância de 4 metros, eu vou utilizar aqui para 380 uma Glock G25 e para 9mm eu vou utilizar aqui uma Glock, uma G45 em 9mm, tá ok? Todas as armas estão frias, tá? Todas estão frias, mas mesmo fabricante. Serão duas Glocks, eu posso até dizer que as duas com a mesma extensão, mesmo tamanho de cano, tá certo? G45 e a G25, calibre 9, calibre 380, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos fazer aqui, após, né, ao término, aí vocês façam uma análise também, se é anêmico, né, colocando entre aspas aí, se é anêmico ou não. Bom, primeiro aqui com 9, a munição a Gold X, ponta de 124 grains, é uma munição mais P+, tá ok? Munição mais P+, expansiva, para aqueles que não conhecem. Municiando o carregador, carreguei a minha pistola, alimentei, vamos lá? O Vitor hoje me colocou aqui numa condição um pouquinho mais difícil, estilo sentado, esquisito, mas vamos lá. Arma vazia. Vamos ver aqui o que aconteceu.
Vejam só. Entrada do projétil. Percebam aqui que houve a expansão. Em função da expansão, nós tivemos aqui uma trajetória totalmente alterada. O projétil ele acabou descendo, tá? A energia foi entregue aqui, bastante aqui nas barras de sabão, mas ele desceu. Aqui nós temos a parte de saída dele, vejam só. Então aqui ele entrou, já começou a expandir. Já no primeiro contato ele começa a expandir. E aqui ele vem deixar a barra de sabão até com um orifício, penso eu, que pelo tamanho do orifício, não foi o projétil, ele entregou uma boa parte do seu material, né, já fragmentando. Acredito que não tenha saído o conjunto inteiro, algum fragmento, alguma coisa, mas enfim, vejam como ele expandiu, deixando a sua energia aqui dentro, tá? É interessante de salientar, eu sempre gosto de colocar da seguinte forma, gente. Se você estivesse efetuando esse disparo dentro já de um veículo, né, como seria esse comportamento? Inclusive em um outro momento faremos isso, tá? Quanto já se dispersaria de energia ali em contato com o vidro, em contato com insufilme, enfim, né? Mas nós em algum outro momento faremos esse vídeo, tá bom? Mas aqui vocês percebam a energia que foi deixada aqui dentro da barra de sabão. 9 milímetros é uma munição Gold X, tá ok? Vamos agora para o 380. Então agora o ogival CBC, ponta de 85 grains, mais P, tá ok? Vamos lá. Glock G25, mesma distância. Água fria. Vamos lá dar uma olhada. Que o pessoal costuma chamar de uma munição anêmica, o orifício de entrada, veio e passou, um trajeto bem retilíneo. Perceba só, gente, comparando com aquele vídeo lá do 9, que houve aquela deformação de saída, percebam aqui, ó, que não é essa deformação, tinha energia ainda, tá? Se eu tivesse aqui mais um conjunto de barras, teria passado, tá ok? Teria atravessado, tá certo? Bom, 380 ogival. Bom, vamos lá, pessoal. Essa aqui é uma também CBC, uma Gold X 380 mais P. Vamos fazer o teste com ela?
Água fria. Vamos lá dar uma olhada? Orifício de entrada. Vejam só que por conta de ser um projétil expansível, né? Como ele nós temos ali até o raiamento, se você observar, um raiamento ali deixado pelo projétil. E algo interessante, vejam só aqui, ó, a munição, o projétil, melhor dizendo, o projétil ele está aqui, ó. Ele não teve energia o suficiente para atravessar o conjunto. Veja que ele desviou, ele entra, desvia e ele para aqui, ó. Bom, jagunçada, fizemos aqui o nosso teste, chamando atenção aqui para essa questão de ser ou não um calibre anêmico 380, de ser um calibre com menos energia, e por isso algumas pessoas vêm optando aí para a utilização do 9mm. Veja só, gente, o primeiro tiro nós já havíamos feito o disparo, né? Lembra lá no nosso vídeo, lá no 36, que nós fizemos com uma munição ogival, por isso eu não utilizei aqui hoje, não se fazia necessário. Mas aqui nós fizemos com uma munição expansiva, a Gold X. Então vocês percebam aqui onde entrou, o orifício aqui de entrada, já começou a expansão, a alteração, a mudança de trajetória, e o projétil vem sair aqui em cima, tá? Mas vejam como ele já muda a sua trajetória e a expansão, a energia entregue aqui neste momento. Alguma coisa extremamente interessante. Mas eu acredito que esse projétil aqui ele tenha fragmentado, tá certo? Aqui na munição, a CBC, munição Full Metal jaquetada, essa entrada aqui, essa trajetória é retilínea, ok? Você percebam que houve aqui o que nós chamamos de penetração, tá? Aquela cavidade permanente, tá ok? Aqui nós poderíamos entender essa expansão como cavidade temporária, e aqui nós temos a cavidade permanente, o projétil fazendo todo o trajeto aqui nas barras, deixando aqui saindo, tá? Entrou, saiu nessa trajetória retilínea, indo em direção ao barranco, tá ok? Aqui nós fizemos com a Gold X 380, vejam só, o orifício de entrada, ele já muda aqui a sua trajetória, também despejando bastante energia. Nós temos, para eu provar aqui para você, gente, Vitor, vê se você consegue alcançar aqui, ó, um pedaço de jaqueta ali dentro. Consegue visualizar aqui? Consegue focar com a câmera? É um pedaço de jaqueta. Aqui nós temos, vamos lá, vamos retirar aqui esse projétil. Vem aqui, olha aqui, ó, eu vou aqui abrir o plástico, tá? Abrir o plástico, vejam só. Aqui nós temos o projétil, olha como ele expandiu, tá? Perceba como ele expandiu, como se apresenta o núcleo da ogiva. A jaqueta, ela praticamente inverteu, tá ok? Então percebam só. Então aqui nós não tivemos o que, gente? Penetração, né? Aquilo que nós comentamos ainda, comentamos já em alguns vídeos, né? O que nós chamamos a tríade de uma incapacitação, de uma ameaça. Nós precisamos do quê? Topografia de entrada, penetração e o quanto de lesão esse projétil provocou, tá certo? Então aqui nós tivemos pouca penetração, houve a expansão, algo que eu acho bastante ruim. Eu costumo até dizer, nós fazemos aqui os vídeos, pessoal, não é ruim o projétil expandir, de forma alguma.
O que é ruim é a perda de material, é a perda de massa. Então, se ele tem um peso X, ao se deslocar perdendo essa massa, ele vai ali entrar no, seja lá qual for o objeto, o corpo, enfim, mas com peso Y, vai haver uma perda de massa. Essa perda de massa do projétil vai tirar a sua eficácia, tá certo? Então, se eu fosse a minha opinião a respeito, eu acho que o 380 ele é um calibre sim muito eficiente, ele é sim muito eficiente, mas não para ser utilizado como munição expansiva, tá ok? Mesmo que em que pese esta ser uma munição mais P, tá? Eu não aconselho, eu aconselho uma munição full metal jaquetada, ela vai atender a sua necessidade sim. Até eu costumo dizer aqui para os atiradores, né? Do ponto de vista que eu sempre digo isso e vou sempre martelar nessa questão, não adianta, não basta você ter uma arma na sua cintura e não saber utilizar, gente. Se você não tiver o controle com esse armamento, não haverá efetividade alguma, tá certo? Então não adianta. Para que você tenha efetividade, você precisa do quê? Treinamento. Treinamento, treino, tá certo? E o treinamento com 380, sim, ele é menos custoso, ele é menos caro que o 9mm, tá? Então eu não descarto o 380 para defesa, não descarto não, tá? Eu acho um calibre bastante eficaz, um calibre eficiente sim, e quando se falam, mas ele é anêmico, volto a dizer, ele tem menos energia? Comparado com o que, gente? Por favor, questionem isso. Até se eu fosse fazer uma comparação, mas o calibre 22, ele é um calibre anêmico. Mas comparado com o quê? O 9mm, ele é anêmico, comparado com o quê? Tá certo? Então, parem de colocar dessa forma, penso eu, até para vocês tirarem isso da cabeça, essa ideia de que uma munição, até eu já ouvi os absurdos, né? Mas isso aqui é munição para brincar de airsoft. 380 vai... Pô, pelo amor de Deus, gente. Não cometam esses absurdos, mesmo que por brincadeira, essas aberrações de comentários, tá certo? 380 é um calibre que eu recomendo sim, tá bom? Forte abraço, jagunçada. Armas matam, né? Mas quem é você?